Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque Samuel continuará enfrentando a dura batalha para que possa levar a palavra de Deus até as pessoas, em Bet-Semes. Mas acontece que o profeta terá uma grande surpresa graças à maldade da população. Além disso, a rainha Ainainer estará na mira de seus inimigos e a monarca estará correndo um sério risco. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, o que você tem achado da novela Reis? Tem aprendido muitos ensinamentos com esta importante história? Além disso, o que você tem achado do profeta Samuel? Acham que o rapaz está seguindo fielmente os passos bíblicos? Gostam dele? Sim ou não? Me conta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e opiniões que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, ocorrerão fortes emoções. Isso porque Samuel passará a dar orientações para o seu povo. Depois de muitos hebreus terem sido eliminados por suas inconsequências de olhar o que tinha dentro da Arca da Aliança, as pessoas se revoltaram, não só com os líderes terrenos de Israel, como também com Samuel e até mesmo com o próprio Deus. Os murmuradores continuarão a blasfemar contra o Senhor, mas Samuel não desistirá de levar o seu povo novamente para os caminhos do divino. O filho de Ana perceberá que não será nada fácil fazer isso. Afinal, além de amargurados, as pessoas estarão com seus corações muito feridos e duros. Ninguém irá querer dar ouvidos ao rapaz. Mas Samuel continuará insistindo. O jovem tentará fazer de tudo para que possa aconselhar e também levar a palavra de Deus até mesmo para a pessoa mais descrente. Depois de algum tempo tentando, alguns de seu povo finalmente lhe darão ouvido. Deixarão assim de lado o fato do rapaz ser muito novo, pois até mesmo isso se tornará um empecilho para os anciões da cidade de Bet-Semes. Samuel, porém, ao levar a palavra de fé e esperança para os hebreus, conseguirá contaminar o seu coração e também o coração das pessoas com fé. Mas nem todo mundo gostará disso. Afinal, os líderes da cidade, aqueles que visam apenas o poder, começarão a ver o rapaz como uma grande ameaça e até mesmo passarão a conspirar contra ele. Mas o escolhido de Deus continuará fazendo o que foi designado por Deus para fazer. Neste meio tempo, o rapaz ainda tentará resolver a sua vida pessoal com sua amada Eloá. Recém-casados, os pombinhos nem mesmo terão onde viver, uma vez que terão abandonado sua casa para que pudesse seguir os desígnios do Senhor. Samuel, então, juntamente com Eloá, tentarão colocar suas vidas nos trilhos. Sem emprego e moradia, o casal passará por algumas dificuldades, mas nada que eles não consigam contornar, já que continuarão tendo muita fé em Deus. Mas os pombinhos ainda serão surpreendidos. Isso porque Zanata os convidará para se instalarem em sua residência. O rapaz, que é filho de Eliúde, um dos hebreus que faleceu ao ver o que tinha dentro da Arca da Aliança, se compadecerá pela situação do profeta e de sua esposa. Mas não somente isso. O rapaz estará profundamente agradecido ao escolhido de Deus por ter levado a paz e esperança para sua casa, principalmente a sua mãe.
uma vez que a mulher estava sofrendo muito. Ela que terá perdido um filho e agora seu marido se mostrará muito amargurada. Porém, depois de uma conversa com Samuel, Ábila finalmente abrandará o seu coração e se voltará aos caminhos do Senhor mais uma vez. Com isso, juntamente com o seu filho Zanata, eles oferecerão abrigo ao escolhido de Deus. Mas Samuel também não ficará de braços cruzados. O rapaz também decidirá que deve arrumar um emprego. Eloá, por sua vez, irá apoiar o marido em sua decisão, e com isso o profeta sairá em busca de um ofício, para que possa ter a sua própria casa com sua esposa. É válido lembrar que Samuel era um profeta, e profeta, ou no caso feminino profetisa, é uma pessoa que atuava como intermediária entre o povo e o representante divino. Ele anunciava às pessoas a vontade de Deus, suas lições, ou seja, interpretava suas mensagens. É quase impossível discorrer sobre a antiga história judaica sem se referir a estes importantes personagens que detinham a inspiração sagrada. Os profetas eram muito importantes neste período, ouvidos e levados em conta até mesmo por faraós, como o do Egito, que era constantemente aconselhado por José, o judeu que era capaz de prever o futuro através de seus sonhos. Normalmente, os profetas agiam movidos realmente por revelações divinas, visões ou encontros com criaturas angelicais. Daí serem inicialmente conhecidos como videntes. Era tamanha a atenção conferida a estas pessoas que falsos profetas eram submetidos à pena de morte, prescrita pela lei de Moisés. Os profetas não integravam a classe sacerdotal nem as esferas governamentais. Portanto, o contato com o mundo espiritual era preservado da influência de sacerdotes e governantes. Assim, a profecia era considerada atividade alternativa, a qual era exercida à margem da religião oficial. Por alguma razão, eles eram eleitos pela divindade para intermediar a relação entre Deus e a humanidade. Enquanto isso, na novela, Ezer continuará sofrendo por decorrência de seu passado. Agora ele não estará mais magoado com sua mãe. No entanto, o rapaz estará um tanto quanto receoso, principalmente em relação se deve ou não acreditar em sua progenitora, uma vez que antes de falecer, Eliúde envenenou o rapaz contra Marílias. O maldoso terá dito diversas mentiras, que diante dos últimos acontecimentos levaram Ezer a acreditar. Mas o rapaz não irá querer fazer de sua vida um martírio por conta do descobrimento de seu verdadeiro pai. Ezer, então, decidirá que o melhor a se fazer é deixar definitivamente a sua casa e a casa de sua mãe, além da cidade onde vive. Ele, porém, terá conhecido uma bela jovem e se mostrará cada vez mais apaixonado por ela. Com isso, não demorará para que ele e a moça também fiquem juntos. Ezer pedirá a menina em namoro, mas não será somente isso. Ele estará tão encantado por ela que decidirá pedir em casamento também. Prontamente, Keila a aceitará. Depois disso, ela o apresentará para seu pai, e assim Ezer tomará coragem para pedir a mão da menina em casamento. O rapaz estará mais do que envergonhado diante da situação, mas ele engolirá o seu medo e principalmente a sua vergonha. Assim, irá falar com seu futuro sogro para pedir a mão da mocinha. O rapaz, é claro, obterá sucesso em sua missão, e assim Ezer e Keila se casarão. Mas acontece que não será apenas Ezer que estará engatando um romance. Isso porque Ada também. No entanto, o romance que Ada estará vivendo, ela terá que esconder as 7 chaves, uma vez que seu amado se trata de um filisteu.
Em episódios passados, Samila fez Ada prometer que não voltaria mais à oficina do Filisteu, onde descobriu que Lavínia estava viva. Mas a promessa dura pouco, já que a mãe da jovem mantém um relacionamento às escondidas com o Filisteu Tamim-Ber. Ada estará apaixonada pelo homem e manterá isso em segredo. Porém, Samila acabará flagrando sua mãe nos braços do inimigo. Ela e sua herdeira então terão uma tremenda discussão, e Ada prometerá que não terá mais nenhum tipo de relacionamento com o Filisteu. A mulher até mesmo irá jurar isto perante Samila. Ada, sim, irá até a oficina de Tamim-Ber e dará um fora nele, que ficará sem entender absolutamente nada. Ele, porém, implorará para que a Preia não faça isso, e até mesmo irá se declarar para Ada, na tentativa de fazê-la voltar atrás. Mas acontece que a mãe de Samila estará irredutível. O Filisteu, porém, não desistirá tão cedo de ter sua amada em seus braços novamente. O ferreiro, assim, fará de tudo para que possa reconquistá-la nos próximos capítulos. Enquanto isso, a rainha Ananer terá muitas preocupações. Isso porque com Gwendur doente, ela será responsável por tomar conta do reino. Ela, então, terá que decidir importantes coisas, o que não será bem visto por todos. Afinal, naquele período, era incomum que uma mulher estivesse em uma posição do alto escalão e com tantos poderes em sua mão, já que elas eram vistas e relacionadas a um papel de inferioridade, apenas servindo para cuidar do marido e de seus filhos, sem voz ativa, e para piorar, ainda eram consideradas propriedades de seu marido, sendo subjugadas às vontades de seus companheiros. A rainha então sofrerá muito, pois alguns de seu reino estarão com medo de que o rei Gwendur não melhore tão cedo, e assim já começarão a planejar um golpe de estado. Quem estará de olho na rainha principalmente será Alesser, que estará mais do que desconfiado da monarca. Ele observará atentamente o comportamento da rainha e perceberá que também ela não quer sair do poder tão cedo assim, e que é muito provável que ela esteja mantendo o rei em um estado de enfermidade, provocado por ela mesma para continuar no trono. Acontece que as desconfianças do rapaz estarão mais do que corretas. Enquanto isso, Lavínia estará vivendo seu romance com Lucier, ou Malquias. A jovem que foi sequestrada pelo rapaz e levada para o palácio terá aceitado o perdão dele, mas acontece que o romance dos pombinhos não durará muito tempo, afinal a rainha não permitirá. A mulher que não suporta a presença da hebreia em seu reino ficará chocada ao perceber que Lucier e ela fizeram as pazes, mesmo depois que o rapaz mentiu muito para Lavínia. Ela, impressionada, então tentará alertar Lucier, acreditando que a jovem está fingindo. Lavínia, porém, não estará fingindo, ela realmente estará apaixonada pelo rapaz. Mas acontece que o juízo dela voltará e a mocinha passará a desconfiar das reais intenções dele. Afinal, Lucier mentiu para ela durante muito tempo. Lavínia então ficará com o pé atrás em relação a seu amado, e assim ela continuará com a ideia de fugir do reino filisteu. É importante lembrar que esta fase atual da novela tem nos revelado a história de Samuel. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história dele revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais são ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus e prometido ou dado por Deus.
A vocalização do nome Samuel em hebraico sugere um significado de ouvido por Deus, mas isto é inconclusível. Samuel, em sua história, era filho de Elcana com Ana. Elcana era um homem piedoso da região de Efraim, da linhagem levítica. Já sua mãe, durante um longo período de tempo, permaneceu estéril, uma condição que lhe entristeceu muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Elcana. O Senhor, porém, ouviu as súplicas de Ana e lhe deu um filho, e depois dele mais outros 5 filhos. Samuel, porém, nasceu em um dos períodos mais turbulentos da história do povo de Israel, pois os israelitas viviam sob os constantes ataques e opressões da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. A Bíblia diz então que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel até mesmo recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Mas enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. A Bíblia, porém, não fornece muitas informações sobre a vida familiar do homem, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram o seu exemplo e abraçaram o pecado e a iniquidade. Eles até mesmo aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos. Diante desse cenário e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma outra alternativa, e essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar a ação divina nesse sentido. Eles, então, buscaram um rei para si, com a motivação errada, conforme suas próprias ambições e sem atender à lei de Deus. Aquela atitude, porém, do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender o pedido do povo. Samuel, por sua vez, ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. Então Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. Samuel então ungiu Saul como rei e comunicou esta unção publicamente em Mispá. Após a vitória dos israelitas sobre os amoritas, aconteceu a cerimônia de coroação. Mas com a história de Samuel, aprendemos ainda importantes lições. A primeira lição da história do profeta é que está escrito em Coríntios 1, que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Isso porque ao servir Eli e cuidar do templo, ele na verdade servia ao Senhor, mesmo com tarefas simples. Deus, porém, não faz diferença de pessoas e nem de trabalho, mas olha o coração disposto a servir com humildade e alegria. Samuel é um grande exemplo de submissão a Deus. Outro ponto é que Samuel nem sempre conseguiu atender às ordens do Altíssimo, mas ele sempre as obedecia. Ele achava um absurdo o povo pedir um rei a Deus e concordar, mas mesmo assim seguiu as instruções e ungiu Saul como rei de Israel. A nossa submissão deve ser completa a Deus, pois pouco adianta ir para a igreja, cantar louvores ou ajudar os necessitados se o nosso coração for rebelde e insubmisso. A história de Samuel assim nos mostra a importância disso. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? O que tem achado da história de Samuel? Além disso,
Acham que a rainha Ainainé tentará contra a vida de Lavínia? Gostariam que Lavínia ficasse com Lucier? Ou acham que a mocinha deve voltar para a terra dos hebreus? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.